Bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corguzinho falando. Deus te abençoe em nome de Jesus. E hoje é dia de devocional. E a devocional de hoje, ela tem um alvo muito certeiro, muito objetivo. O título da nossa devocional é Sem Saída. Mais uma vez, quero utilizar esse livro, Pão Diário é uma Bênção. E este vídeo é para as pessoas que estão se sentindo num momento decisivo da sua vida. Talvez elas olham para um lado, olham para o outro, não conseguem encontrar amigos. Lembra aquela galera que está sempre dizendo tamo junto, tamo junto, tamo junto, e na hora que você mais precisa, na hora do vamos ver, cadê a galera do tamo junto? Talvez esse vídeo seja uma resposta para você. Talvez não seja para você, mas para alguém que você conheça, que esteja passando por alguma dificuldade, algum desafio, algum tipo de situação que essa pessoa nunca tenha passado na vida e ela te procurou e naquele momento você não sabia o que responder para ela. Então, compartilhe este vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e com ela também, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo para nós basearmos o nosso estudo em Êxodo capítulo 14, verso 1. Tem um título aqui que diz Perseguição de Israel. Olha só que forte é esse tema para você que está se sentindo numa encruzilhada, numa situação muito difícil. Você que não vê saída para a sua situação. Deixa Deus falar com você. Vamos lá. Êxodo capítulo 14, verso 1 diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Olha que interessante, Deus endureceu o coração de Faraó para que os perseguisse. Está escrito, está registrado aqui em Êxodo 14, 4. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Talvez você esteja vivendo essa situação na sua vida porque Deus permitiu, Deus endureceu o coração de pessoas que estão ao seu lado para que não te ajudassem. Mas Deus fez tudo isso com um propósito muito claro, muito específico para Ele. Talvez não para você nesse momento, que é glorificar o próprio nome dEle nessa situação de dificuldade, de desafio que você vem passando. Preste atenção. Sendo assim, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, de novo, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Preste atenção, então Deus permitiu, não só permitiu, como de fato endureceu o coração de Faraó para que perseguisse, para que fosse atrás do povo de Israel. Então ele prepara todo o seu exército, tudo que ele tinha como força de combate e parte atrás do povo que na concepção de Faraó havia fugido. Então ele entende, poxa, o que fizemos? Qual foi a bobagem que fizemos? Porque deixamos Israel ir embora, só que Israel não servia. Então vamos atrás desse povo, ou a gente traz esse povo de volta, ou a gente mata esse povo. Mas veja bem, não era Faraó, mas sim Deus promovendo toda essa situação. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Povo de Deus sempre murmurando.
Não murmure, meu irmão. Não murmure. Independentemente do desafio, independentemente da dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas pode ter certeza absoluta que aquele que precisa estar sabendo, já está sabendo da sua situação. Portanto, não murmure, porque alguma coisa Deus tem para te ensinar no meio dessa guerra toda. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair da terra do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Deus está dizendo para você: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu quero, como profeta do Senhor, declarar na sua vida: o Senhor pelejará a sua causa e você simplesmente se tornará calado. Você vai ficar calado enquanto Deus faz, enquanto Deus age. Título: a passagem pelo meio do mar, verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O que Deus está dizendo para você? Apenas continua na sua caminhada. Continue fazendo aquilo que Deus espera que você faça, porque Ele é que vai tomar as rédeas da sua situação. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Olha o poder de Deus em ação. A palavra de Deus diz que a nuvem do Senhor, a presença do Senhor passou para trás do povo de Israel e ficou à frente dos egípcios que os perseguiam. E essa nuvem, ela foi de tal maneira uma obra de Deus, um milagre de Deus, um feito de Deus, que para as pessoas de Israel, para o povo de Israel, ela trazia luz, ela iluminava. E eles poderiam seguir em frente, enquanto que para os que estavam perseguindo, para os egípcios, essa nuvem representava uma escuridão muito grande. Eles não conseguiam enxergar e eles não conseguiam avançar durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Nós vemos aqui uma grande maravilha promovida por Deus a favor do seu povo, a favor de Israel. Deus vai fazer um grande milagre na sua vida também. Você precisa crer que esse milagre que aconteceu para o povo, ele pode se repetir na sua vida. Não literalmente abrindo um mar, o mar físico, mas Deus pode abrir uma solução, pode abrir uma porta diante dos seus próprios olhos. E essa porta é como se Deus estivesse abrindo um mar de dificuldades diante de você. Creia que esse mesmo Deus que trabalhou e agiu a favor de Israel, ele continua fazendo nos dias de hoje e fará também por você e por sua casa. Apenas aguarde o mover de Deus na sua vida, porque da mesma forma que Deus promoveu um livramento épico para o seu povo, naquele momento de perseguição por parte dos egípcios, Deus fará algo grandioso, épico na sua vida também, porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus para sempre, o mesmo Deus de sempre. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, eles entraram nesse corredor que Moisés abriu, que Moisés, usando o poder do Senhor, usando a palavra que Deus deu para ele, quando ele simplesmente marchou, então eles tentaram se aproveitar desse corredor. E olha só o que vai acontecer.
Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, nesse corredor aberto no mar. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Enquanto estavam entrando as pessoas, Deus permitiu o corredor aberto. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Ou seja, os egípcios perceberam que alguma coisa sobrenatural estava realmente acontecendo a favor do povo de Israel e contra o povo dos egípcios, contra os egípcios. Da mesma forma, Deus agirá na sua vida. Aquele que te persegue, aquela situação difícil, ela vai ser simplesmente desmantelada, porque esse mesmo Deus poderoso, ele vai agir ao seu favor. Em nome de Jesus eu creio. Tem um título: Os egípcios perecem no mar, verso 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Lembra? Os egípcios estavam com dificuldade, porque os carros se tornaram muito pesados. Os cavalos não conseguiam puxar os carros porque eles estavam com as rodas travadas, ou pelo menos obstruídas, de forma que ficava muito pesado para os cavalos puxarem, e assim fazia com que eles se tornassem lentos no meio do mar. Eles já estão dentro do mar, 2 colunas de água e eles no meio desse corredor. Olha que situação complicada para aquele que persegue o povo de Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, assim como Deus havia mandado, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram por muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Lemos então Êxodo, capítulo 14, do verso 1 ao verso 31. E agora nós vamos acompanhar a leitura do livro, a própria devocional. E diz assim a devocional, título Sem Saída. Em algum momento difícil da nossa vida, talvez todos já citamos aquela conhecida frase: estou num beco sem saída. Talvez você já tenha dito nos últimos dias mesmo esta mesma frase, mas Deus está aqui para te garantir que a aparência de muro, a aparência de problema, ela nada mais é do que isso mesmo, uma aparência, porque quando Deus está com você, quando Deus está comigo, quando Deus está à frente do seu povo, é simplesmente aparência. Aquilo que nós vemos pelos olhos naturais simplesmente não existe para Deus. E aquilo que não existe para Deus, não existe para nós também. A partir do momento que nós cremos que Ele pode remover a montanha do lugar, então esse obstáculo que está diante de você nesse momento, ele simplesmente não existe. Creia que você conseguirá superar esse obstáculo, essa dificuldade. E se todas as portas estiverem fechadas, Deus vai colocar uma porta aberta. Deus vai criar uma porta para você conseguir superar essa situação. Ficamos parecidos com uma daquelas pessoas de uma cena de filme policial correndo para escapar de alguma coisa e que subitamente entra em um beco estreito e não encontra mais para onde escapar. No texto de hoje, foi isso que Deus fez com os israelitas. Depois de escaparem da escravidão do Egito e darem uma boa caminhada no deserto, mandou-os voltar para Pi-Hahirote. Foi o lugar onde o povo de Israel acampou antes de atravessar o Mar Vermelho. Quando lá chegaram, perceberam que atrás deles vinha Faraó com um grande exército e que não havia para onde fugir. Olha que interessante, Faraó atrás com um exército extremamente bem armado e na frente deles o mar por atravessar. Entre a cruz e a espada, literalmente. Para piorar a situação, à frente estava o Mar Vermelho, no qual com certeza morreriam afogados caso tentassem atravessá-lo. Deus às vezes age dessa mesma maneira conosco e nos coloca em certas situações em que o famoso jeitinho brasileiro não nos livrará.
Essa colocação é muito interessante, jeitinho brasileiro. A gente sempre tem uma solução para tudo, né? A gente sempre consegue encontrar uma solução para um problema, uma solução para uma dificuldade, para um obstáculo, para um desafio. Mas eu estou falando para as pessoas que já tentaram de tudo, talvez até mesmo esse jeitinho brasileiro, e ainda assim não conseguiram superar esse problema. Então, se você precisa de um milagre, preste atenção. Este vídeo é justamente para você. Então vou repetir, para piorar a situação, à frente estava o Mar Vermelho, no qual com certeza morreriam afogados caso tentassem atravessá-lo. Deus, às vezes, age dessa maneira conosco e nos coloca em certas situações em que o famoso jeitinho brasileiro não nos livrará. Faz isso com o propósito, presta atenção, faz isso com o propósito de provar que dependemos única e exclusivamente dele e também para reconhecermos que só ele pode fazer o impossível acontecer como fez com Israel, segundo você mesmo viu hoje na leitura bíblica. Tem situações que nenhum amigo, que nenhum contato, que nenhuma daquelas pessoas que dizem que você pode contar com elas em qualquer situação, nenhuma dessas pessoas vai te socorrer, vai ao menos te dar uma palavra, nem mesmo vai atender o seu telefone, porque elas já vão com certeza imaginar algum problema de dificuldade e elas simplesmente não vão te atender. Então, nesses momentos é que você tem que ter certeza que você tem um Deus zeloso do seu lado. A partir do momento que você crê nesse Deus pessoal, que conhece a sua história, que conhece a sua caminhada, a sua jornada, a partir do momento que você crê nesse Deus que não é um Deus distante, mas um Deus que é Pai e que, por ser Pai, está disposto a nos ajudar nas nossas dificuldades, e a partir do momento que você crê que Ele, Deus, vai agir verdadeiramente a seu favor, as coisas vão acontecer. Esse problema que você está passando agora não é para a sua destruição, não é para o seu mal. Porque Deus, o nosso Pai, Ele não tem pensamentos ruins, Ele não tem pensamentos de mal nem de destruição para nós. O que Ele tem são pensamentos bons, pensamentos de vida e vida eterna. Por isso foi que Jesus foi enviado, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento restaurado com o nosso Pai. Saiba que não importa o que você esteja passando ou enfrentando em sua vida. Deus é a porta onde não existe porta, a solução quando parece não haver solução, o porto seguro para ancorar a sua nau, o seu navio. Naquela situação, Israel só teve uma possibilidade, confiar no Deus vivo. Talvez seja a sua situação também. Para de procurar nos homens, nas pessoas, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus parentes, algum tipo de solução, que no fundo, você sabe que não virá. Busque em Deus. A palavra é muito certa e verdadeira quando ela diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Naquela situação, Israel só teve uma possibilidade, confiar no Deus vivo. Faça isso também. E foi assim que eles viram o poder sobrenatural dele agir em favor do seu povo. Se você neste momento está em um beco sem saída, entregue sua vida e essa situação a Deus e alegre-se. Ele tem a saída para o seu beco. Glória a Deus por isso. É importante que em determinados momentos dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada, esses momentos de encruzilhada, como eu disse, esses momentos onde nós realmente não sabemos o que fazer, a única coisa que nós precisamos de verdade é confiar no Senhor e fazer o que o livro sugere. É entregarmos a situação em todos os sentidos. Nós pararmos de nos preocupar e entregarmos essa situação para Deus. E eu vou te dar uma dica que parece loucura, porque afinal de contas, para o povo de Deus, tudo aquilo que faz sentido não faz nenhum sentido para as pessoas que não entendem o poder e o jeito de trabalhar desse Deus, que é um Deus vivo. Melhor dica que eu tenho para você é: você está com um problema muito grande que é só Deus que pode resolver, então entregue para Ele de coração e vai para casa, vai para a cama, vai dormir, vai descansar, porque a palavra do Senhor diz que Ele trabalha para os seus enquanto dormem. Confie no Senhor a ponto de chegar na sua casa, tomar um banho gostoso, relaxante, ir para a sua cama e simplesmente dormir. Coloque a sua cabeça no travesseiro e durma o sono do justo. Porque aquele que te conhece, aquele que te formou, aquele que permitiu você estar vivendo o que você está vivendo, Ele é quem vai te tirar dessa situação. Que esta palavra encontre
no seu coração terra fértil, que essa palavra possa prosperar de forma a você sentir completa tranquilidade, certeza e confiança naquele que nos criou, naquele que nos salvou, que é Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Se inscreva no canal para receber mais mensagens como essa. Deixe o seu like, deixe dúvidas e sugestões para vídeos nos comentários e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode alcançar pessoas que realmente dele precisam. Um grande abraço, Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.